Porque Deus, quando fala comigo e com você, é para que eu e você venham entender o propósito dele na nossa vida. A palavra do Senhor, ela não é ruim. Ruim é um pecado que cometemos contra a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele nos exorta, a palavra dele vai dizer que ele corrige a todos que ele ama. Ele corrige a mim, ele corrige a igreja dele. Ele corrige a todos, porque ele quer que nós todos vamos para o céu. E eu pedi ao Senhor, mais uma vez, uma palavra, que uma coisa que eu tenho muito temor, meu pastor Marcos, é falar de mim. Eu gosto de falar de Jesus, porque a palavra dele nos impulsiona. E quando você pede um direcionamento ao Senhor, minha irmã Catiane, o Senhor, ele vai dar um direcionamento para a igreja. E o Senhor, primeiramente, ele fala com quem está levando a palavra dele. Porque nós estamos sendo porta-voz, né? Mensageiro da palavra de Deus. Porque quando eu pedi ao Senhor no dia 9 uma palavra, e ele me deu um sonho com o inferno, ele queria falar que é acerca de tratamento de caráter. E nós a todo momento precisamos ser tratados do nosso caráter. Não só dentro da igreja, mas em todo o ambiente que nós frequentamos. E dessa vez não será diferente. Deus falando hoje, Deus falará sobre obediência. Obediência é algo que chama muita atenção de Deus. Deus, ele prefere que nós obedeçamos a Ele, mas não que a gente faça sacrifício e desagrade. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente obedece líder, a gente obedece patrão, a gente obedece pai e mãe, a gente obedece em tudo. A obediência, ela traz sobre as nossas vidas recompensas do céu. E a desobediência, ela traz ruína e degradação em tudo aquilo que a gente tentar impor nas nossas vidas. Missionária, se ela está me dando uma lição de moral, não, eu pego para mim também, porque eu também preciso aprender a obedecer. Eu também preciso colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ele coloca dentro do meu espírito. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso coração é enganoso, quando ele fala conosco dentro do nosso espírito. Amém? Abra nossas Bíblias aí em 1 Samuel 15, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco da obediência e a desobediência. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu gosto que o Senhor fala. 1 Samuel 15. Amém? Louvado seja Deus. Vou estar pulando alguns tópicos para que vocês possam entender aonde é que o Senhor quer chegar comigo e com a igreja. Amém? Amém? Vamos para o 3. Amém? E diz assim: vai, pois, agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os boi até as ovelhas, desde o camelo até o jumento. 8. E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todos o povo destruiu a fio da espada. Louvado seja Deus. O 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Até aí, vocês vão entender. Amém? Louvado seja Deus. A gente já conhece um pouco sobre a história de Saul, né? Louvado seja Deus. Saul era, louvado seja da tribo, louvado seja o nome santo do Senhor, se eu não me engano, dos benjamitas, né, pastor? Dos benjamitas. E o povo era direcionado por Deus, mas pelo povo olhar para as outras nações, eles queriam ser governados por um rei, para que ele fosse diante do povo e pelejar suas guerras. Mas o povo, ele tem um modo, louvado seja Deus, o povo tem um mal de não querer nunca seguir a vontade de Deus, mas sempre seguir a vontade do seu coração, do que ele está vendo. E o povo pediu a Samuel um rei. E Deus, eu creio que Deus, ele permitiu que Saul fosse levantado rei no meio daquele povo, para que o povo viesse entender que quando nós estamos sendo direcionados por Deus, tudo vai bem. Mas quando nós é direcionado pelo homem, pela vontade do
prospera. Quando nós somos direcionados pela nossa própria vontade, nada prospera, nada avança, nada, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Dá crescimento. Aleluia. E aí Saul, louvado seja Deus, ele estava com uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa, irmã Darcy? De matar todo aquele povo amalequita. Por quê? Porque quando Deus tirou o povo da terra do Egito, e aquele povo estava passando pela meio, louvado seja Deus daquele povo, o povo dos amalequitas, eles deram contra o povo de Israel. Eles resistiram àquele povo, eles foram mal com aquele povo, e aquilo ficou em louvado seja Deus na memória de Deus. Deus não se esqueceu do feito ao qual aquele povo amalequita tinha feito ao povo de Israel. Diga, Deus ele não se esquece de nada daquilo que tem feito a mim. Diga, igreja. Deus não se esquece nada daquilo que tem feito a mim. Deus ele não vai se esquecer. Porque Deus ele lembra. E ele manda que eu e você lembre a ele também. Aleluia. E Deus não esqueceu dos maus feitos que aquele povo amalequita tinha feito com o povo de Israel. O povo de Israel só queria passar tranquilamente. Mas aquele povo achou que o povo de Israel, por fato de ser numeroso, queria possuir alguma coisa, louvar seja das suas terras. Não, o povo só queria passar tranquilamente pelo meio da terra dos amalequitas. E Deus se lembrou, louvado seja no tempo de Saul, da maldade que o povo amalequita tinha fizeram contra o povo de Israel. E Deus diz: olha, Saul, vai e mata todos os amalequitas, porque eu me lembrei daquilo que ele tinha feito. Deus ele se lembra das minhas boas e das nossas más obras. Deus ele se lembra de tudo que ele tem feito para com ele e para com o nosso Senhor também. Aleluia, vou chegar lá. E nessa semana nós falamos sobre obediência. Vou chegar lá, aleluia. E Deus ele fala a Saul: olha, mata todo o povo, desde o homem, desde a mulher, desde as crianças, até dos que mamam, não poupa nada. A ordem de Deus foi destruir tudo, porque sempre ficará uma descendência para que venha se levantar depois. Então Deus queria extirpar, exterminar da face da terra um povo amalequita. Mas Saul, louvado seja o nome santo do Senhor, em vez de obedecer à vontade de Deus, ele fez aquilo segundo o seu coração. A gente está fazendo a vontade de Deus ou segundo o nosso coração? Porque se Deus é mundo de restauração, a gente quer que Deus restaure, mas para que Deus restaure, você está seguindo a vontade de Deus ou seguindo a vontade do seu coração? Deus ele não restaura nada sem obediência. Deus ele não se restaura nada sem antes eu e você se submeter à sua suprema vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para mim e para todos. E Saul ele achou que a vontade que prevalecerá dele ia ser agradável aos olhos de Deus. Tenha cuidado que a sua vontade muitas das vezes desagrada aos olhos de Deus. A sua desobediência sobe como um cheiro estragado às narinas do Senhor. Porque ele tem a desobediência como obra de feitiçaria. Ele tem a obediência como algo repugnante aos seus olhos. E a partir daquele momento, o reinado de Saul começou a declinar por devido à desobediência. Deus mandou ele exterminar aquele povo, porque Deus conhece eu e você de dentro para fora. Deus sabe que eu e você na presença dele. Deus sabe aquilo que está sendo gerado dentro do meu e seu coração, Jefinho. Deus ele sabe aquilo que eu e você vai cumprir. Ou você acha que Deus não sabia que Saul ia desobedecer? Por isso que Deus já tinha preparado um plano B. Deus ele sempre está à frente de mim e de você. Nunca pense que você vai surpreender Deus, não. Deus ele sempre vai te surpreender a mim e a você. Porque nada fica desapercebido, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é onipotente, ele é onisciente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele louvado seja Deus, ele é a própria existência. Então por que muitas das vezes a gente acaba se atrapalhando com as nossas próprias pernas, achando que a gente vai estar à frente de Deus, ou vai tentar fazer Deus de abestalhado? E Saul ele vai, louvado seja o nome santo do Senhor, e faz segundo a sua própria vontade, não sabendo ele que aquela desobediência ia trazer uma grande consequência para o seu reinado. O reinado de Saul poderia ser um reinado próspero, um reinado excelente, top das galáxias. Mas devido à desobediência, foi a ruína da casa de Saul.
devido à minha desobediência, devido à desobediência da igreja, traz ruína para dentro da nossa casa, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, afeta em todas as áreas. A desobediência é como um câncer, ela vai ramificando e vai destruindo tudo que está ao seu alcance. Porque a desobediência de Saul começou a destruir, louvado seja Deus, tudo aquilo que ele possuía. Porque quando Deus manda ele destruir, e ele poupa primeiramente o rei, que não era para ser poupado. Ele poupa o quê? As ovelhas, que as olhos dele era para sacrifício. Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência. E eu fiz um esboço aqui, louvado seja Deus, falando que quando o homem, louvado seja o nome santo do Senhor, deixa de obedecer a Deus para seguir os seus próprios interesses, isso lhe causa ruína. A obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece ou se submete a alguém. Saul, ele não quis se submeter à vontade de Deus. Ele querendo no meu coração, louvado seja Deus, a Bíblia não diz, mas crê que no meu coração ele se achou superior por ser rei. Muitas das vezes ele se acha superior ou melhor do que alguém por poder ser alguma coisa na nossa mente, ou por um fato, uma posição, independente da sua status, a posição, você não se sinta superior ao seu irmão. Louvado seja Deus, achando que seu irmão também não é capaz. Eu falo nesse termo, de você achar que seu irmão também não é capaz de almejar ou alcançar certa determinada posição. E Saul, pelo fato de ser rei, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu matar, mas eu vou fazer aquilo que me convém. Será que aquilo que te convém está agradando a Deus? Será que aquilo que te convém vai se chegar mais próximo de Deus ou vai afastar a presença de Deus? Porque a desobediência afasta a presença de Deus. Deus, ele não gosta de rebelião. Deus não gosta de rebeldes. Deus gosta de pessoas que sejam louvados, seja o teu santo nome, submisso à tua vontade, à tua palavra. Amém, Jesus. Obedecer é você renunciar a você mesmo. É você se inclinar para a vontade daquele que está determinando sobre a sua vida. E obedecer, você se inclinar à vontade de Deus é tão maravilhoso que você consegue alcançar coisas imagináveis. Você consegue agregar para a sua vida espiritual, financeira, sentimental, coisas que você nem seus olhos viu, teu ouvido não ouviu, tão pouco subiu ao teu coração. E Saul, ele fez um erro tão gravíssimo, ele trouxe algo para dentro do reino, aleluia, algo de uma forma, meu maestro Jackson, que ele não pensou nas consequências, que toda desobediência tem uma consequência. A gente não pode estar tapando só com a peneira. Hoje eu estava conversando lá no trabalho com o Senhor, e eu estava falando acerca do pecado. O pecado aparentemente é prazeroso, é gostoso, mas a consequência do pecado, você não vai pecar porque você não vai desagradar a Deus, não é só isso, é a destruição que vai estar atrás de você acerca do pecado. Não é só porque você pecou, mas eu pequei e pedi perdão, e a consequência do seu pecado é como se fosse um tsunami destruindo tudo à sua frente. E a gente pensa, vou pecar, vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar. E se não der tempo de Deus te perdoar? E se não der tempo de você se arrepender? E se não se der tempo de você voltar? Porque o pecado, ele enfraquece. O pecado, ele mata, elimina. E esse foi o pecado da desobediência de Saul, por achar que poderia fazer aquilo que lhe conviria. Aleluia. Saul, ele teve a oportunidade de ser um bom rei para o seu povo, mas a falta de submissão a Deus levou à sua ruína e à queda do seu reinado, não sabendo ele que para Deus o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ah, mas você é besta de obedecer. Não, eu estou sendo sábio. E quando eu obedeço, eu trago para a minha vida coisas positivas. Quando eu obedeço, eu trago para a minha vida maturidade. Quem obedece é maduro.
Não é você ser abestalhado. Quem obedece é maduro, que sabe o seu posicionamento naquilo que foi estipulado para você obedecer. Quem obedece sabe muito bem aonde quer chegar, porque um reino dividido ele não subsistirá. A desobediência no meio de qualquer fator, ele vai trazer declínio. E trouxe uma queda tão grande para aquele reinado, que você vai começar a ver que dentro até mesmo do povo começou uma dispensação. Mas Deus ele tinha um plano B para a vida daquele povo. Deus tem um plano B para a minha vida e para a sua vida. Deus ele levantou alguém ao qual ele sabia que ia, por mais que falhasse, ia obedecer. Obediência não quer dizer que você vai ser 100% certo, mas você vai sempre se dobrar diante daquilo que é certo. Aleluia. Não é que você vai ser perfeito, mas você vai se dobrar diante do que é certo. Davi ele não era perfeito, Davi falhou, mas ele sempre obedecia à vontade de Deus. E aí você vai ver que o reinado, devido à obediência de Davi, foi um reinado esplêndido. Não é porque Davi pecou, não é porque Davi adulterou, não é porque Davi fez, aconteceu, mas que ele reconheceu onde ele estava errando, ele reconheceu onde estava a sua fraqueza, e ele pediu ajuda. E quando a gente desobedece, erra e não pede ajuda, meu pastor, e continua seguindo conforme o meu entendimento, o meu achismo, eu quero isso, eu quero. Não. O que é que o Senhor quer que eu faça? A gente vê em crônicas, em reis, os reis que seguiram o seu próprio coração e foram decadentes a sua gestão. Um rei que achou que poderia queimar incenso, achou que poderia fazer aquilo que lhe convia e ficou com lepra. Um rei que achou que poderia fazer aquilo que lhe convia e foi morto. Então a gente tem que entender que a obediência a Deus é a segurança para aquilo que eu tenho programado e projetado para a minha vida. A obediência a Deus me eleva a altos lugares, a eu alcançar lugares inimagináveis. Aleluia! E nem a gente pede a Deus, Senhor, minha Maria, mas é um culto de restauração, a senhora não está falando de restauração. Obediência é você restaurar sim. E quando você obedece, você começa a restaurar os seus pontos fracos. Porque muitas pessoas estão caindo, meu pastor, porque não está obedecendo à vontade de Deus. Deus diz, faça isso, mas não quer fazer. Como eu falei na quarta-feira, se Zaqueu ele não tivesse entendido que ele precisava mudar o caráter dele, a casa dele não seria restaurada. Nada teria mudado na vida de Zaqueu. Se Saul entendesse que se ele obedecesse, ele ainda tinha seguido um reinado esplêndido. Mas por ele não obedecer, a ruína foi grande. E a desobediência traz morte, traz loucura espiritual. Quando a gente vê o que se sucedeu a Saul depois dessa situação, o que lhe houve? A loucura, a declinagem no seu reinado, por causa de uma desobediência. Por causa de uma coisa que aparentemente é bobinha, não tem nada a ver com o dia de hoje. O que é que tem? Ninguém está vendo. Mas a gente esquece que tem um Deus com os olhos com chama de fogo que vê todas as coisas. Né, meu irmão João? A gente esquece que tem um Deus que está com os olhos atentos a tudo, que Ele contempla tudo, tanto dos bons como dos maus. E uma desobediência, ela traz tristeza ao coração de Deus. E Deus ele não gosta de filhos desobedientes. Quem foi o primeiro desobediente?
Satanás. O primeiro desobediente na história foi contra tudo aquilo que Deus tinha projetado. Um opositor desobediente é uma pessoa que se opõe à vontade. E quando eu me oponho à vontade de Deus, eu estou sendo desobediente. Quando Deus quer que eu repare algo que meu caráter está relutando para não reparar, eu estou sendo desobediente. Em vez de eu restaurar, eu vou terminar de destruir. Em vez de eu levantar, alavancar, eu vou terminar de derribar. Em vez de eu frutificar, eu vou secar, eu vou estagnar. A desobediência ela é como, sabe, aquela flor, como é que eu posso dizer? É como um plantio, sabe? Que quando você deixa de adubar, de regar, de cuidar, de cultivar, começa a morrer. Começa a trazer morte. E você vai ver que todos aqueles que desobedecem, primeiro vem a morte espiritual. A aparência de quem está vivo, mas está morto. Eu posso até dar terra, porque o Espírito é de Deus. Eu posso até falar em línguas, porque o Espírito é de Deus. Mas até nisso a gente tem que ver se é verdadeiramente Deus usando ou não. Que Deus pode usar uma pessoa para restaurar outra, mas até isso a gente está ligado se é Deus, ou é o espírito maligno, ou a sua própria carne. Aleluia. A igreja está entendendo? Amém. Glória a Deus. Amém. Por causa da desobediência veio a queda do homem. Por causa da desobediência, louvado seja Deus, veio o dilúvio. A gente vê que por causa da desobediência, quanta catástrofe vieram acontecer, segundo a Bíblia. Mas por que a gente continua desobedecendo aquilo ou qual Deus já projetou certinho para nossas vidas? Para a gente mostrar que está fazendo e está dando resultado. Olha aí. E não está dando resultado nenhum. O que dá resultado é visto a milhas e milhas de distância. Mas o que não está dando resultado sobe como fedor as narinas de Deus e Deus repudia. Por causa da desobediência. Deus ele não tem pacto com a desobediência, com o erro, não. Você pode ser meu Deus do céu, a pessoa mais Deus não quer saber. Você é obediente? Está falando certinho? Deus está contigo, mas não está. Nem o Espírito Santo mais está com você. Está só sua emoção carnal, o seu eu, porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho que fazer. Por causa dele, eu tenho que fazer, porque eu sou rei. E ainda quis levar o povo no meio do pecado. Cuidado com a desobediência de alguém para não te levar no meio do bolo. Porque Saul disse: o povo me induziu. A palavra fala que foi por causa do povo que ele poupou. Às vezes aquele que está com você está fazendo tudo errado e está levando você por mesmo caminho. Vigia a terra. Eu não fico no barco de gente errada, eu caio fora. Eu não quero ir para o inferno, eu já tenho os meus pecados para ser pago. Sou perfeita? Não, eu sou a pior das pecadores. Miserável, indigna da graça e misericórdia. Mas eu quero seguir o que é reto. Por causa da desobediência, aquele povo no deserto foi engolido. A desobediência, ela leva muita coisa a acontecer na nossa vida. Ainda leva quem não tem nada a ver junto. Porque quando aquele povo foi engolido, 3 que desobedeceu: Datã, Coré e foi Abirão, se eu não me engano. A família dele também foi disjunta. Então compactua com erro, vai junto com o buraco. Eu compactuo com erro, vou junto. Você compactua com o meu erro, vocês vão tudo pro buraco. O erro de Saul levou o povo
Porque Deus mandou matar, exterminar, limpar, fazer uma limpeza para que houvesse um reparo no erro antigo daquele povo. Mas como é que Deus ia restaurar uma pessoa desobedecida? Se ele tivesse obedecido, Deus tinha feito coisas grandes, meu pastor Marcos. Restaurar uma desobediência, não vai haver restauração. Na teimosia, não vai haver restauração. A palavra do Senhor nos ensina que a desobediência procede à queda ruína, levando à destruição do homem. Mas Deus tem um plano para restaurar Israel e seu povo, trazendo de volta a obediência e a submissão para as nossas vidas, porque isso que Ele procura em nosso meio, pessoas que obedeçam a sua palavra e os seus mandamentos. Está obedecendo? Ah, mas eu sei da palavra de Gênesis e Apocalipse. O diabo também sabe, ele não obedeceu, foi para o inferno. E aí? Eu posso ser... Me diga uma coisa grande da palavra aí, pastor, que sabe a palavra. Eu sou um pouco... Sabe? Estou começando agora. Uma pessoa que sabe a palavra. Não, Salomão não. Vocês de hoje, no meio de hoje, os pessoal que acham que lê a Bíblia de uma forma esplêndida. Né? E o Estevão, é como Hernandes, é. E aí, levando vocês tudo para o inferno. Porque não desobedece. Porque não obedece. Ah, Deus é fiel. Jesus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Ele não quer que você sacrifique algo que ele não vai cheirar com cheiro suave. Você pode dar um banquete, mas estar debaixo de obediência não agrada a Deus. Você pode dobrar seu joelho na humildade, na obediência. Deus recebe com alegria. E que eu deixo para a igreja essa noite, que a desobediência, ela procede à ruína, à queda, o declínio, a decadência, a morte. E a morte espiritual não é boa não. Aí entra a depressão, entra a ansiedade e possivelmente um suicídio. Porque Saul fez o quê? Ele se matou. Deus não era mais com ele. Ele subiu para guerrear. E ele mesmo se matou. Ou a Bíblia está mentindo, ou eu estou mentindo. Por causa de uma desobediência. Levou o filho à morte. Levou a casa dele à morte. Por causa de uma desobediência. Se ele tivesse obedecido e os ouvidos dele tivessem atentos à vontade de Deus, que maravilha! Claro que os planos de Deus, ele não se frustraria na vida de Davi, mas o reinado de Saul seria maravilhoso. Mas devido à desobediência, à dureza do coração, o achismo, por achar que eu faço melhor do que o pastor Marcos, eu tenho mais experiência, eu falo, não, Deus ele usa até uma criança para corrigir a mim e a você. Mas eu tenho 70 anos de igreja, assim, e quanto de tete a tete com o papai? Está ouvindo? Está obedecendo? Está sendo fiel? Não estou falando de fiel nos dízimos e nas ofertas, não estou sendo fiel a Deus na obediência. E nem meu dízimo, nem minha oferta vai me salvar. Eu posso dar 1 milhão. Deus está dizendo, eu não preciso do seu dinheiro. Eu sou dono do ouro e da prata. É eu que te dou para você ter. Mas eu quero sua obediência. Eu estou falando com você o tempo todo e você não está me ouvindo. Aí vem a enfermidade, vem calamidade, vem vento, vem levante, e a gente não está entendendo o recado de Deus. Eu tenho uma passagem que está lá em 2 Reis 13, se eu não me engano, meu pastor, que fala do profeta velho. Deus ele dá toda a instrução ao profeta.
profeta, não coma, não beba, não entre na casa, não faça, não fale com ninguém. Ele faz tudo ao contrário. Ele era profeta? Não era para ter experiência com Deus? Não era para dar um ouvido sensível? Então não é um tempo de igreja que você tem. É sua obediência com Deus e intimidade com Deus. Você pode ter 1000 anos dentro da igreja, mas se sua relação com Deus foi cortada, trate de restaurar ela. Você pode ter centenas de anos. Eu rodo no mistério. O problema é seu. Mas sua relação foi cortada com Deus, restaure. Falar em línguas não significa que você está cheio de Deus, não, viu? Eu vejo um bocado de línguas estranhas mesmo. Estranha. Estranha. Não fale isso não, por gente. Deixa ele com Deus. Melhorou. Amém? Então vamos vigiar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Bora, igreja. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos obedecer a Deus naquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida, para que tudo na nossa vida vá bem. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu agradeço a Deus. Mas vamos orar. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus um coração sincero. Eu preciso. Quem precisa de um coração sincero? Eu preciso. Eu sou a primeira da fila. Eu preciso. Amém? Bote a mão no seu coração. Amém? Se ligue com Deus. Feche os seus olhos. Não olhe para mim. Eu sei que eu estou bonita, mas olhe para Jesus. Feche os seus olhos. E diga assim: Senhor Deus, me acompanha, Maestro. Senhor Deus, amado Pai, neste culto, nesse terceiro elo da campanha de restauração, o Senhor tem falado desde o primeiro elo, Senhor, o que é primeiramente para ser restaurado nas nossas vidas. Então restaure em mim o nosso caráter, restaure em nós a adoração, restaure em nós a obediência, restaure em nós a comunhão contigo, restaure o nosso altar, Senhor. Restaura, meu Senhor da glória. Oh, meu Deus amado, Deus querido, tudo aquilo que você está precisando de um reparo, meu Pai espiritual, para que as coisas físicas se materializem, precisamos restaurar no Espírito, Senhor. Restaura, meu Senhor da glória, aquilo que foi quebrado pela nossa desobediência, pela nossa teimosia, Senhor, quando nós não ouvimos a Tua voz
Então nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate. Nos ajuda, Senhor, a guardar a carreira na obediência e manter a fé, Pai, para que naquele grande dia possamos ouvir 20 mentiras de meu Pai, possuir por herança aquilo que foi guardado, meu Senhor, para que a gente possa ouvir nosso nome sendo proclamado, meu Senhor. Nos ajuda a ser obediente, Pai, porque o filho da desobediência já tem o seu destino no lado do povo. Os filhos da desobediência, Pai, já tem, Senhor, teu futuro. Oh, Senhor, então nos ensina a ser obediente a Ti. Nos ensina a ser obediente mais e mais a Ti, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos ensina, Pai, nessa noite que é aquela. Louva aquele louvor, para que a gente possa confiar e descansar no Senhor, porque o obediente, ele descansa no Senhor, em nome de Jesus, amém?